Uma garotinha disse a um CEO: Senhor, minha mãe não voltou para casa. Ele a ajudou e descobriu algo chocante que mudou suas vidas para sempre. Uma história tocante que vai emocionar você. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde está assistindo. O vento gelado de junho cortava a Avenida Faria Lima como uma navalha, fazendo os poucos pedestres apressarem o passo em direção aos edifícios espelhados que dominavam o centro financeiro de São Paulo. Era 7 da manhã de uma segunda-feira, e a cidade já fervilhava com o barulho ensurdecedor do trânsito e a pressa característica de quem luta contra o tempo. Eduardo Mendonça caminhava com passos largos e determinados pela calçada, o celular colado ao ouvido direito enquanto gesticulava com a mão livre. Aos 45 anos, ele era uma figura imponente. 1,85 m de altura, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, terno italiano impecável e uma postura que irradiava autoridade. Seus olhos castanhos escuros raramente demonstravam qualquer emoção além de calculismo frio. Rodrigo, escuta bem o que vou te falar. Sua voz era firme e cortante, ecoando a autoridade de quem comandava uma das maiores construtoras do país. Essa fusão com a Pedra Angular tem que ser fechada até quinta-feira. Não aceito mais adiamentos. Se eles querem jogar de difícil, lembre-os de que temos cartas na manga que eles nem imaginam. Do outro lado da linha, seu sócio e melhor amigo há 20 anos tentava argumentar. Eduardo, talvez seja melhor irmos com mais calma. Os advogados deles estão questionando algumas cláusulas e... Calma. Eduardo interrompeu bruscamente, parando no meio da calçada e ignorando os olhares irritados dos transeuntes que precisavam desviar dele. Rodrigo, você está ficando mole. 20 anos construindo esse império e agora você quer ter calma? A Mendonça em Associados. Não chegou onde está sendo cautelosa. Chegou sendo implacável. O sinal da esquina da rua Iguatemi estava vermelho, forçando-o a parar. Eduardo bufou impaciente, ajustando o punho da camisa de seda italiana que havia custado mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Ao seu redor, o movimento típico da manhã paulistana seguia seu ritmo frenético. Executivos checando celulares, vendedores ambulantes gritando suas ofertas e o cheiro familiar de café forte misturado com a fumaça dos carros. Foi então que ela apareceu. Uma menina pequena, de aproximadamente 8 anos, surgiu do meio da multidão como um fantasma. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 trancinhas simples, um pouco desarrumadas, e suas roupas, uma camiseta rosa desbotada, uma saia jeans com um pequeno remendo no joelho e tênis brancos que já tinham visto dias melhores, contrastavam drasticamente com o luxo que cercava aquela região. O que mais chamou a atenção de Eduardo, porém, foram seus olhos. Grandes, castanhos escuros e vermelhos de tanto chorar. Havia algo naquele olhar que o fez instintivamente baixar o celular. Senhor! A voz da menina era baixinha, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência desesperadora. Por favor, o senhor pode me ajudar? Eduardo olhou ao redor, confuso. Outras pessoas passavam pela criança como se ela fosse invisível, ocupadas demais com suas próprias vidas para notar uma menina perdida no centro financeiro mais movimentado da América Latina. Olha, pequena, ele começou, sua voz ainda dura, mas ligeiramente desconcertada. Você não deveria estar aqui sozinha. Onde estão seus pais? Os olhos da menina se encheram de lágrimas frescas. É sobre isso que eu preciso falar com alguém. Minha mãe não voltou para casa ontem à noite. Ela sempre volta, sempre. A frase atingiu Eduardo como um murro no estômago. Por um momento, as memórias de sua própria infância, o orfanato frio, as noites esperando por pais que nunca viriam, a sensação constante de abandono, vieram à tona como uma onda violenta. Como assim não voltou?
Perguntou, guardando o celular no bolso interno do paletó. A menina limpou o nariz na manga da camiseta. Ela trabalha de noite às vezes, limpando prédios grandes como esse. Apontou para o edifício espelhado atrás dele. Mas ela sempre chega em casa antes de eu acordar para ir para a escola. Ontem não chegou. Dona Maria, nossa vizinha, disse que eu tinha que vir aqui procurar alguém que pudesse ajudar. E por que veio falar comigo? Eduardo perguntou genuinamente intrigado. A menina o encarou com uma seriedade que parecia muito além de seus 8 anos. Porque o senhor tem cara de quem resolve as coisas. E porque... Ela hesitou por um momento. Porque minha mãe sempre diz que homens de terno bonito que falam no telefone gritando são os que mandam nessa cidade. Apesar de toda sua frieza empresarial, Eduardo quase sorriu. Quase. O sinal abriu e a multidão começou a se mover ao redor deles. Eduardo sabia que deveria entrar no prédio, subir ao seu escritório, no 35º andar, e continuar sua ligação sobre a fusão milionária. Sabia que tinha uma agenda lotada, com 3 reuniões cruciais antes do almoço e 2 apresentações para investidores internacionais à tarde. Mas algo no olhar desesperado daquela criança o paralisou. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Isabela, mas todo mundo me chama de Isa." "Isa", repetiu, testando o nome. "E sua mãe? Como se chama?" "Carmen. Carmen Silva." Eduardo fechou os olhos por um momento. Ele conhecia dezenas de Carmens que trabalhavam como faxineiras terceirizadas em seu prédio, mas nunca havia prestado atenção em nenhuma delas. Para ele, eram apenas parte da engrenagem invisível que mantinha seu mundo funcionando. "Você tem certeza de que ela não disse nada? Não deixou nenhum recado?" Isa balançou a cabeça vigorosamente. "Nada. Ela sempre deixa um bilhetinho grudado na geladeira quando vai trabalhar à noite. Ontem não tinha nada. E ela não atendeu o celular nenhuma vez." Eduardo olhou para o relógio. Um Patek Philippe que valia mais do que muitas casas. Rodrigo provavelmente já estava subindo para o escritório, esperando continuar a conversa sobre a fusão. Os investidores japoneses chegariam em 2 horas. Mas, pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendonça tomou uma decisão que não fazia sentido empresarial. "Vamos", disse, estendendo a mão para Isabela. "Você vai me levar até onde mora. Vamos encontrar sua mãe." O Uber que Eduardo chamou serpenteava pelas ruas cada vez mais estreitas da zona sul de São Paulo, deixando para trás os arranha-céus reluzentes da Faria Lima e adentrando um universo completamente diferente. O motorista, um homem de meia idade, com uma pequena imagem de São Jorge pendurada no retrovisor, olhava pelo espelho com curiosidade mal disfarçada para aquele executivo de terno caro ao lado de uma criança claramente de classe baixa. "É ali, tio!" Isabela apontou para uma entrada íngreme entre 2 casas de alvenaria. "A gente tem que subir a pé daqui." Eduardo pagou a corrida e saiu do carro, sentindo imediatamente a diferença do ambiente. O cheiro era uma mistura complexa. Café forte sendo coado em alguma casa próxima, o aroma de pão sendo assado em uma padaria local, e um leve odor de esgoto que subia das sarjetas mal cuidadas. O barulho também era diferente. Menos carros, mais vozes humanas. Crianças gritando em algum lugar, uma música sertaneja tocando em um volume alto, o som de uma furadeira ecoando. Entre as casas. "Senhor!" Isabela parou e o olhou com uma expressão preocupada. "O senhor tem certeza que quer subir? É um pouquinho longe e o caminho é meio complicado." Eduardo ajustou o nó da gravata, já sentindo algumas gotas de suor formarem-se em sua testa. "Eu aguento, pequena, vamos." A subida foi mais difícil do que ele esperava. O que Isabela chamava de caminho
era uma sequência de degraus irregulares, feitos de pedras e concreto, serpenteando entre casas construídas uma em cima da outra. As paredes eram coloridas, algumas pintadas de azul claro, outras de rosa, amarelo ou verde, criando um mosaico vibrante que contrastava com a monotonia cinzenta dos prédios que ele estava acostumado. Após 15 minutos de subida, Eduardo já havia afrouxado a gravata e tirado o paletó, carregando-o no braço. Seus sapatos sociais italianos escorregavam nas pedras úmidas e ele precisou se apoiar algumas vezes nas paredes para não perder o equilíbrio. "Quase chegando, tio", Isabela disse, sem demonstrar nenhum cansaço. "A nossa rua é logo ali." Quando finalmente chegaram ao topo, Eduardo se deparou com uma pequena área plana, onde várias casas simples se agrupavam ao redor de um espaço comunitário. Havia algumas crianças brincando com uma bola murcha, 2 mulheres estendendo roupas em varais improvisados e um homem idoso sentado em uma cadeira plástica branca, fumando um cigarro e observando o movimento. "Oi, seu Zé!" Isabela acenou para o homem idoso. "Este é o moço que vai me ajudar a encontrar minha mãe." Seu Zé levantou os olhos lentamente, avaliando Eduardo da cabeça aos pés. A desconfiança era evidente em sua expressão enrugada. "Bom dia!" Eduardo tentou soar cordial, mas sua voz saiu mais formal do que pretendia. "Dia!" respondeu seu Zé secamente, sem tirar o cigarro da boca. "Você é polícia?" "Não, eu sou empresário." O homem soltou uma risada seca. "Empresário aqui na comunidade? Primeira vez que vejo isso." Antes que Eduardo pudesse responder, uma voz feminina forte ecoou de uma das casas. "Isabela, minha filha, onde você estava? Eu estava ficando doida de preocupação." Uma mulher de aproximadamente 70 anos emergiu de uma pequena casa pintada de azul claro. Era robusta, com cabelos grisalhos presos em um coque, usando um vestido simples de algodão e chinelos de dedo. Seus olhos escuros brilhavam com uma mistura de alívio e irritação. "Dona Maria!" Isabela correu para os braços da mulher. "Eu trouxe alguém para me ajudar a encontrar minha mãe, igual a senhora disse." Dona Maria abraçou a menina, mas seus olhos estavam fixos em Eduardo com uma expressão que misturava desconfiança e curiosidade. "E quem é esse moço?" perguntou, sua voz carregada de uma autoridade natural que Eduardo raramente encontrava direcionada a ele. "Meu nome é Eduardo Mendonça." Ele se apresentou estendendo a mão. "Isabela me procurou no centro da cidade pedindo ajuda para encontrar a mãe dela." Dona Maria não apertou a mão estendida imediatamente. Em vez disso, estudou o rosto de Eduardo por alguns segundos, como se estivesse tentando ler sua alma. "Mendonça", ela murmurou. "Esse sobrenome me é familiar. Você não é daqueles empresários que aparecem na televisão?" Eduardo sentiu-se desconfortável com o escrutínio. "Eu tenho uma empresa de construção, sim." Dona Maria finalmente apertou sua mão, mas seu aperto foi firme e decidido. "E o que um empresário rico quer com uma faxineira desaparecida?" A pergunta foi direta como uma punhalada. Eduardo percebeu que estava sendo testado. "Eu..." começou, depois parou. Por que mesmo ele estava ali? Por que havia cancelado reuniões milionárias para subir um morro atrás de uma mulher que nem conhecia? "Isabela me pediu ajuda e eu não consegui dizer não." Dona Maria soltou sua mão e cruzou os braços. "Dona Carmen não voltou para casa ontem à noite. Isso não é normal. Ela é mãe solteira, trabalha que nem uma condenada para sustentar essa menina e jamais ficaria uma noite inteira fora sem avisar." "A senhora tem ideia de onde ela poderia estar?" Eduardo perguntou. "Olha, moço," Dona Maria suspirou. "Carmen trabalha de noite limpando prédios no centro. Sempre os mesmos lugares. Alguns escritórios na Faria Lima, uns consultórios na Vila Olímpia. Ontem ela saiu daqui umas 5 da tarde. Como sempre,
Disse que ia pegar o ônibus para o centro e que voltaria antes da Isa acordar para ir para a escola. Isabela puxou a mão de Eduardo. Dona Maria é tipo a avó de todo mundo aqui. Ela que cuida de mim quando minha mãe não está. E eu cuido mesmo, Dona Maria afirmou com veemência. 20 anos morando nesta comunidade, ajudei a criar metade das crianças daqui. Não vou deixar a Isa desamparada, pode ter certeza. Eduardo olhou ao redor da pequena área comunitária. As casas, apesar de simples, eram bem cuidadas. Havia vasos com plantas nas janelas, alguns desenhos coloridos feitos por crianças grudados nas paredes e uma sensação geral de organização e cuidado mútuo que ele não esperava encontrar. A senhora disse que Carmen sempre trabalha nos mesmos lugares. Eduardo refletiu em voz alta. Eu tenho contatos na região. Posso tentar descobrir qual empresa de limpeza ela trabalha, ver se alguém sabe alguma coisa. Dona Maria o estudou novamente, desta vez com menos hostilidade. Por que você quer ajudar mesmo? Perguntou. Um homem como você deve ter coisas mais importantes para fazer. Eduardo olhou para Isabela, que o observava com os olhos cheios de esperança, e sentiu algo se mexer no peito. Algo que havia enterrado há muito tempo. Porque, disse lentamente, quando eu tinha a idade dela, também precisei de ajuda. E ninguém apareceu. Pela primeira vez desde que chegara, Dona Maria sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Está bom, então, disse. Vamos conversar. Isa, vai buscar uns copos de água para o moço. Ele está suando que nem um cavalo. Eduardo finalmente sorriu também, percebendo que acabara de passar em algum tipo de teste. A casa de Dona Maria era pequena, mas acolhedora, com apenas 3 cômodos. Uma sala que também servia de cozinha, um quarto minúsculo e um banheiro. As paredes eram pintadas de um azul claro desbotado, decoradas com fotografias de família emolduradas em porta-retratos simples e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao lado de um pequeno crucifixo de madeira. O cheiro de café forte impregnava o ambiente, misturado com o aroma de sabão em pó e uma leve fragrância de flores que vinha de um vaso com rosas artificiais na mesinha de centro. Eduardo sentou-se em uma cadeira de plástico branco ao lado de uma pequena mesa redonda, sentindo-se completamente deslocado. Suas roupas caras contrastavam brutalmente com a simplicidade do ambiente, e ele não conseguia parar de pensar em quantas reuniões importantes estava perdendo naquele momento. Aqui, tio! Isabela apareceu com um copo d'água gelada. Dona Maria disse que o senhor precisa se hidratar. Obrigado, Isa. Eduardo bebeu a água em grandes goles, percebendo apenas então o quanto estava com sede. Dona Maria se sentou na cadeira oposta, ajustando o vestido e cruzando as mãos sobre a mesa. Seus movimentos eram precisos e decididos, revelando uma personalidade acostumada a tomar o controle das situações. Bom, seu Eduardo, começou. Vamos falar sério sobre a Carmen. Ela é uma mulher trabalhadora, responsável, nunca deu trabalho para ninguém. Mora aqui há uns 5 anos. Veio do interior quando o pai da Isa morreu em um acidente de moto. Como ela conseguiu o trabalho de faxineira? Eduardo perguntou, tirando um pequeno bloco de anotações do bolso interno do paletó. Através da Limpa Bem, uma empresa terceirizada. Eles fornecem faxineiros para vários prédios comerciais no centro. Carmen sempre foi muito dedicada. Chegava cedo, fazia o serviço direitinho, nunca reclamava de nada. Isabela se aproximou da mesa, balançando as pernas na cadeira. Minha mãe sempre diz que um dia vai conseguir um emprego melhor, mas que por enquanto tem que fazer esse para me dar comida e escola. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Quantas Carmens trabalhavam em seu próprio prédio sem que ele jamais tivesse notado? Quantas histórias como a de Isabela passavam despercebidas por ele todos os dias?
Dona Maria, a senhora disse que Carmen trabalha sempre nos mesmos lugares. A senhora sabe quais são exatamente? A mulher mais velha refletiu por um momento. Ela mencionava alguns nomes. Tinha aquele prédio grande da Faria Lima. Sabe qual? Aquele espelhado, bem alto. Eduardo parou de escrever. Espelhado? Quantos andares? Uns 40, 50? Carmen sempre reclamava que era cansativo porque tinham muitos andares para limpar. O sangue de Eduardo gelou. A descrição batia perfeitamente com o edifício da Mendonça em Associados. Que outros lugares? Perguntou, tentando manter a voz calma. Tinha uns consultórios médicos na Vila Olímpia. Ela sempre falava de um doutor muito chato que deixava a mesa sempre muito bagunçada. E acho que tinha mais 1 ou 2 escritórios menores. Isabela pulou da cadeira e correu até uma pequena cômoda no canto da sala. Dona Maria, lembra que minha mãe deixou aquela pasta com os papéis dela aqui? Talvez tenha alguma coisa importante. Ah, é verdade. Dona Maria se levantou rapidamente. Carmen pediu para eu guardar uma pasta com os documentos de trabalho dela. Disse que era importante manter em lugar seguro. Eduardo observou enquanto Dona Maria retirava uma pasta plástica azul de dentro de uma gaveta. Era uma daquelas pastas simples de escritório, um pouco desgastada nas bordas, mas bem organizada. Aqui, Dona Maria colocou a pasta sobre a mesa. Pode olhar. Se vai ajudar a encontrar a Carmen, qualquer coisa serve. Eduardo abriu a pasta cuidadosamente. Havia contratos de trabalho, alguns recibos de pagamento e uma lista manuscrita com endereços e horários. Seus olhos correram pela página até pararem em uma linha específica. Mendonça em Associados. Ave Faria Lima, 364, 305º andar. Segundas e quintas, 20 horas às 4. Seu próprio escritório. Carmen havia estado limpando seu escritório 2 vezes por semana durante meses, talvez anos, e ele nunca havia reparado nela uma única vez. Achou alguma coisa? Dona Maria perguntou, notando a expressão tensa no rosto de Eduardo. Sim, ele respondeu lentamente. Carmen trabalha no meu prédio, no meu andar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela olhou para Eduardo com os olhos arregalados. O senhor conhece minha mãe, então? Eduardo sentiu o peso da pergunta. Como explicar para uma criança de 8 anos que, apesar de sua mãe trabalhar no mesmo ambiente que ele, ela era completamente invisível para ele? Como admitir que tratava os funcionários da limpeza como mobília? Não exatamente, Isa, respondeu com honestidade. Seu andar é muito grande e eu trabalho muito tarde. Provavelmente nossos horários nunca coincidiram. Dona Maria o observava atentamente e Eduardo percebeu que ela não estava comprando completamente sua explicação. Bom, disse ela finalmente, pelo menos agora a gente tem um ponto de partida. Você pode falar com o pessoal da segurança do seu prédio, ver se alguém viu quando ela saiu na última vez. Eduardo assentiu, já pegando o celular para ligar para Rodrigo. Mas antes que pudesse discar, Isabela falou. Tio Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, pequena. Por que o senhor nunca reparou na minha mãe? Ela disse que às vezes via o senhor trabalhando até muito tarde, que o senhor parecia uma pessoa muito triste, sozinha naquela sala grande. A pergunta atingiu Eduardo como um tiro. Carmen o havia observado. Tinha notado sua solidão, suas longas horas de trabalho, sua vida vazia de conexões humanas. Enquanto ele a tratava como invisível, ela o havia visto como um ser humano. Eduardo engoliu em seco. Eu acho que estava muito focado no trabalho. Às vezes a gente se esquece de prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Minha mãe sempre diz que todo mundo é importante. Isabela continuou, que não importa qual trabalho a pessoa faz, ela merece ser vista e respeitada. Eduardo olhou para a menina e depois para Dona Maria, que continuava observando cada reação sua.
Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno. Toda a sua riqueza, todo seu poder, todas suas conquistas empresariais pareciam insignificantes diante da sabedoria simples de uma criança de 8 anos. Sua mãe está certa, Isa, disse finalmente. E eu prometo que, quando a encontrarmos, vou me apresentar a ela direito, como uma pessoa para outra pessoa. Dona Maria sorriu novamente, desta vez um sorriso mais amplo. Agora sim você está falando como gente, disse. Vamos encontrar a Carmen. E depois você vai aprender a enxergar as pessoas que trabalham com você. Eduardo assentiu, guardando o celular sem fazer a ligação para Rodrigo. Por alguma razão que não conseguia explicar, sentia que precisava resolver aquela situação pessoalmente sem delegá-la para ninguém. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendonça estava prestes a descobrir como era o mundo quando visto através dos olhos de quem estava embaixo, e não de cima. O caminho de volta ao centro foi diferente. Eduardo havia insistido em pegar o ônibus com Isabela, ignorando os olhares curiosos dos passageiros que viam aquele homem de terno caro sentado ao lado de uma menina da periferia. O trajeto de 1h30 lhe deu tempo para observar uma São Paulo que nunca havia notado. Vendedores ambulantes nos semáforos, famílias inteiras apertadas, em bancos de plástico, trabalhadores voltando de turnos noturnos, com os rostos marcados pelo cansaço. Tio Eduardo! Isabela quebrou o silêncio enquanto o ônibus balançava na Marginal Pinheiros. O senhor tem filhos? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Não, Isa. Nunca me casei. Por que não? Eduardo hesitou. Como explicar para uma criança que havia transformado o coração em uma planilha de negócios? Sempre estive muito ocupado com o trabalho. Minha mãe também trabalha muito. Mas ela sempre arranja tempo para mim, Isabela refletiu. Ela diz que família é a coisa mais importante do mundo. Quando chegaram ao edifício da Mendonça, em Associados, eram quase 2h. Eduardo cumprimentou Carlos, o segurança do turno da tarde, que o observou com surpresa. Boa tarde, doutor Eduardo. Como assim chegando só agora? Carlos, preciso conversar com você sobre uma situação importante. Eduardo ignorou a pergunta. Esta é Isabela, filha de uma das faxineiras que trabalham aqui à noite. A mãe dela, Carmen Silva, não voltou para casa ontem. Você a conhece? Carlos, um homem negro de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e uma postura respeitosa, mas firme, franziu a testa. Dona Carmen? Claro que conheço. Trabalha aqui há uns 2 anos. Pessoa muito educada, sempre cumprimenta a gente, pergunta da família, uma das poucas que trata a segurança como gente, sabe? Eduardo sentiu outra pontada de culpa. Você se lembra de ter visto ela sair ontem à noite? Deixe eu pensar. Carlos consultou uma prancheta com anotações. Quinta-feira ela trabalha no 35º andar, né? Seu andar, doutor Eduardo. Geralmente ela sai daqui umas 4h30 da manhã. E ontem? Ontem foi estranho. Ela desceu umas 2 da manhã muito nervosa. Parecia até meio assustada, sabe? Isabela se aproximou mais de Eduardo, instintivamente buscando proteção. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Assustada como? Olha, doutor Eduardo, com todo respeito, mas em 15 anos trabalhando aqui, eu aprendi a ler as pessoas. Dona Carmen desceu correndo, olhando para trás como se alguém estivesse seguindo ela. Quando perguntei se estava tudo bem, ela só disse que tinha que ir embora rapidinho. Ela disse alguma coisa a mais? Carlos hesitou, olhando rapidamente para Isabela antes de responder. Ela pediu para eu ligar para ela se alguém perguntasse por ela. Disse que era importante. Anotei o telefone dela. Eduardo pegou o papel que Carlos lhe estendeu. Era o mesmo número que Isabela havia dado de manhã. Carlos, quem mais estava no prédio ontem à noite? Alguém do 35º andar. Bom, Dr. Rodrigo ficou até tarde, como sempre.
Saiu umas 3 da manhã. E tinha aquele pessoal da auditoria externa que está fazendo a análise dos contratos da fusão. O estômago de Eduardo se contraiu. Que auditoria? Aquela da firma de consultoria. O Dr. Rodrigo disse que era para a fusão com a Pedra Angular. Uns 3 ou 4 caras ficaram mexendo nos arquivos até umas 2:30. Eduardo sentiu o mundo girar ligeiramente. Rodrigo não havia mencionado nada sobre auditores externos trabalhando de madrugada. Na verdade, eles haviam concordado em fazer toda a due diligence internamente para manter sigilo. Carlos, você tem os nomes dessas pessoas? Tenho sim, doutor. Todo mundo que entra aqui depois das 6 da tarde tem que assinar o livro de visitas. Enquanto Carlos procurava o registro, Eduardo sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Rodrigo. Onde você está? Os japoneses estão aqui há 1 hora esperando. Isso não é profissional. Eduardo ignorou a mensagem e focou na lista que Carlos lhe mostrou. 4 nomes que não reconhecia, de uma empresa de consultoria que nunca havia contratado. Carlos, preciso subir e verificar algumas coisas. Pode ficar com a Isabela aqui embaixo por alguns minutos? Claro, doutor. Isa, quer uma água? Tenho uns biscoitos também. Eduardo subiu os 35 andares em um elevador que nunca lhe pareceu tão lento. Sua mente corria, conectando pontos que não queria ver conectados. Carmen sai correndo assustada do prédio. Auditores não autorizados mexendo em arquivos. Rodrigo mentindo sobre procedimentos. O 35º andar estava silencioso. A maioria dos funcionários já havia saído para o almoço. Eduardo foi direto para sua sala, uma ampla suíte com vista panorâmica da cidade, decorada com móveis de mogno importado e obras de arte contemporânea que custaram mais do que muitas pessoas ganham na vida toda. Mas algo estava diferente. Seus arquivos estavam ligeiramente fora de ordem. Gavetas, que ele sempre mantinha perfeitamente organizadas, mostravam sinais de que alguém havia mexido nelas. Eduardo abriu seu computador e checou os logs de acesso. Alguém havia usado seu terminal durante a madrugada entre 2 e 2:30 da manhã, o mesmo horário em que Carmen havia saído correndo do prédio. Seu sangue gelou quando percebeu quais arquivos haviam sido acessados. Contratos da Pedra Angular, relatórios financeiros confidenciais e, o que mais o assustou, documentos de uma investigação interna que estava conduzindo secretamente sobre irregularidades em alguns contratos de construção. O telefone da mesa tocou, sobressaltando-o. Eduardo? A voz de Rodrigo soava irritada. Onde diabos você está? Preciso falar com você urgentemente. Estou na minha sala. Sobe aqui. Não posso agora. Os japoneses estão furiosos. Tive que inventar que você estava com uma emergência familiar. Preciso que você venha para a sala de reuniões imediatamente. Rodrigo, Eduardo disse lentamente, que auditoria externa é essa que você autorizou ontem à noite? O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Que auditoria? Rodrigo finalmente respondeu, mas sua voz estava diferente. Carlos disse que você autorizou uma equipe de auditores a trabalhar aqui ontem à noite. Pessoas de uma empresa que eu não conheço. Eduardo, você está confuso. Não houve nenhuma auditoria ontem. Você deve ter entendido errado. Mas Eduardo conhecia Rodrigo há 20 anos. Sabia quando seu sócio estava mentindo. Rodrigo, preciso que você cancele a reunião com os japoneses. Temos uma situação mais urgente para resolver. Não posso cancelar. Esta fusão vale 200 milhões de reais. E a vida de uma mulher não vale nada? Eduardo explodiu. Carmen Silva, uma das faxineiras, desapareceu ontem à noite depois de sair correndo daqui assustada, no mesmo dia em que pessoas não autorizadas mexeram nos nossos arquivos confidenciais. Você vai me explicar o que está acontecendo, Rodrigo? Agora.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo podia ouvir a respiração pesada de Rodrigo através da linha. Eduardo, Rodrigo disse finalmente, sua voz baixa e tensa, você não deveria estar se metendo nisso. E nesse momento, Eduardo soube que havia encontrado algo muito maior e mais perigoso do que uma simples faxineira desaparecida. Havia tropeçado em algo que alguém estava disposto a fazer, qualquer coisa para manter em segredo, incluindo fazer Carmen Silva desaparecer. Eduardo desceu as escadas em vez de usar o elevador, precisando de tempo para processar o que acabara de descobrir. Cada degrau ecoava em sua mente como uma batida de martelo, construindo uma realidade que ele não queria aceitar. Rodrigo, seu melhor amigo há 2 décadas, o homem que havia sido padrinho em seu casamento que nunca aconteceu, estava envolvido no desaparecimento de Carmen. Quando chegou ao térreo, encontrou Isabela sentada na cadeira ao lado da mesa de Carlos, desenhando em um papel com uma caneta emprestada. O desenho mostrava 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, com um sol amarelo brilhando sobre elas. É eu e minha mãe, explicou Isabela, mostrando orgulhosa seu trabalho. Dona Maria sempre diz que quando a gente desenha coisas boas, elas acontecem de verdade. Eduardo forçou um sorriso, mas Carlos percebeu imediatamente a tensão em seu rosto. Deu alguma coisa errada lá em cima, doutor? Carlos, preciso que você me ajude com uma coisa muito importante, e preciso que isso fique entre nós por enquanto. Você pode fazer isso? O segurança assentiu gravemente. Doutor Eduardo, em 15 anos, trabalhando aqui, o senhor sempre me tratou com respeito. Se precisa da minha ajuda, pode contar comigo. Eduardo pegou Isabela no colo, algo que fez instintivamente, sem pensar. A menina se aninhou contra seu peito e ele sentiu uma proteção feroz que nunca havia experimentado. Carlos, quero que você pegue as fitas de segurança de ontem à noite, todas, e não conte para ninguém que está fazendo isso, especialmente não para o doutor Rodrigo. Entendi. Alguma coisa específica que o senhor quer ver? Quero ver exatamente o que aconteceu no 305º andar entre 2 e 2:30 da manhã. E quero ver como Carmen saiu do prédio. Isabela levantou a cabeça do peito de Eduardo. Tio Eduardo, o senhor parece preocupado. Minha mãe está em perigo. Eduardo olhou para aqueles olhos castanhos inocentes e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia mentir para ela. Isa, acho que sua mãe viu algo que não deveria ter visto. Pessoas más podem ter tentado machucá-la para que ela ficasse quieta. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Mas ela não fez nada de errado. Ela só limpa prédios. Eu sei, pequena, e por isso mesmo vamos encontrá-la. Pessoas que não fizeram nada de errado não merecem ser machucadas. Carlos voltou com um tablet, onde as imagens das câmeras de segurança podiam ser acessadas. Doutor, as imagens ficam gravadas por 30 dias. Posso buscar qualquer horário que o senhor quiser. 2 da manhã de ontem, câmera do 305º andar. As imagens começaram a rolar em preto e branco. Por alguns minutos, nada além de corredores vazios e portas fechadas. Então, às 2:03, Carmen apareceu empurrando um carrinho de limpeza pelo corredor. Ela usava o uniforme padrão, calça azul marinho e camisa polo branca, e parecia estar fazendo seu trabalho normalmente. Aí está minha mãe! Isabela gritou apontando para a tela. Eduardo observou atentamente. Carmen entrou na sala de Rodrigo, depois na sua própria sala. Permaneceu em cada uma por cerca de 15 minutos. Tudo parecia normal até... Para aí, Eduardo disse. Volta um pouco. Às 2:18, Carmen saiu de sua sala carregando algo nas mãos. Algo pequeno, que ela escondeu rapidamente no carrinho de limpeza. O que ela pegou? Isabela perguntou. Não sei, mas vamos descobrir. As imagens continuaram. Às 2:22, 4 homens de terno saíram do elevador e caminharam em direção às salas. Um deles apontou na direção onde Carmen havia entrado.
Os homens se separaram. 2 foram para a sala de Eduardo, 2 para a de Rodrigo. Carlos, consegue ampliar o rosto desses homens? Carlos mexeu no tablet, mas a qualidade da imagem não era suficiente para identificá-los claramente. Às 2h26, Carmen apareceu correndo pelo corredor, já sem o carrinho de limpeza. Seus movimentos eram desesperados. Ela olhava constantemente para trás. Entrou no elevador e as portas se fecharam. Agora mostra a câmera do térreo no mesmo horário, Eduardo pediu. A imagem mudou para o lobby principal. Às 2h28, Carmen saiu do elevador correndo. Parou na mesa. De segurança, apenas o tempo necessário para falar com Carlos. Depois, saiu pela porta principal, como se estivesse fugindo de algo. 3 minutos depois, os 4 homens desceram pelo mesmo elevador. Um deles falou algo para Carlos, que balançou a cabeça negativamente. Os homens saíram do prédio na mesma direção que Carmen. Eduardo sentiu o sangue gelar. Carlos, o que aquele homem perguntou para você? Perguntou se eu tinha visto uma faxineira saindo. Eu disse que não. Por que mentiu? Carlos olhou para Isabela, depois para Eduardo. Porque Dona Carmen pediu para eu não falar nada se alguém perguntasse por ela. E aqueles homens... Hesitou. Doutor Eduardo, aqueles homens tinham cara de quem não estava brincando. Eduardo pegou o celular e ligou para um contato que havia guardado há anos, mas nunca usado. Delegado Marcos Santana, da Polícia Civil, especializado em crimes corporativos. Eles haviam se conhecido em uma palestra sobre compliance, e Eduardo havia guardado o cartão por via das dúvidas. Delegado Santana? Aqui é Eduardo Mendonça, da Mendonça & Associados. Nos conhecemos numa palestra... Lembro sim, doutor Eduardo. Em que posso ajudá-lo? Preciso reportar um possível sequestro. Uma funcionária terceirizada do meu prédio desapareceu ontem à noite em circunstâncias muito suspeitas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Doutor, casos de pessoas desaparecidas geralmente são tratados pela delegacia comum. Por que está me ligando? Eduardo olhou para Isabela, que segurava sua mão com força. Porque acho que isso está relacionado com crimes corporativos. Alguém está tentando silenciar uma testemunha. Entendi. Onde o senhor está agora? No meu escritório. Não saia daí. Vou mandar uma viatura para buscar vocês. E, doutor, se realmente for o que está pensando, vocês podem estar em perigo. Eduardo desligou e olhou para Carlos. Preciso que você destrua essas imagens. Apaga tudo dos últimos 2 dias. Doutor, mas se é prova... Carlos, confie em mim. Vou entregar tudo para a polícia. Mas primeiro preciso garantir que certas pessoas não saibam que temos essas evidências. Nesse momento, o elevador se abriu e Rodrigo apareceu, acompanhado de 2 homens de terno que Eduardo não reconhecia. O rosto de Rodrigo estava pálido e seus olhos mostravam algo que Eduardo nunca havia visto antes. Medo. Eduardo, Rodrigo disse tentando sorrir, precisamos conversar. Agora. Isabela instintivamente se escondeu atrás de Eduardo, que a protegeu com o corpo. Não há nada para conversarmos, Rodrigo. Acabei de ligar para a polícia. O sorriso falso de Rodrigo desapareceu completamente. Eduardo, você não entende o que está fazendo. Há coisas maiores em jogo aqui. Maiores do que a vida de uma mulher inocente. Um dos homens ao lado de Rodrigo deu um passo à frente. Senhor Mendonça, seria melhor se viesse conosco voluntariamente. Temos muito o que explicar. Eduardo pegou Isabela no colo novamente e deu um passo para trás. Carlos, chame a segurança. Agora. Mas, quando olhou para Carlos, viu que o homem estava com as mãos levantadas. Um terceiro homem havia aparecido pelas costas e estava apontando algo para ele. Eduardo percebeu que havia subestimado completamente a situação. Não se tratava apenas de corrupção corporativa. Havia caído em algo muito maior e mais perigoso. E agora, ele e Isabela estavam no centro da teia.
O silêncio no lobby durou apenas alguns segundos, mas para Eduardo pareceu uma eternidade. Isabela tremia em seus braços, agarrando-se ao seu pescoço como se a vida dependesse disso. Carlos mantinha as mãos levantadas, seus olhos alternando entre Eduardo e o homem que o ameaçava pelas costas. «Eduardo!» Rodrigo disse, sua voz tentando soar calma, mas traindo o nervosismo. «Você está tornando isso muito mais complicado do que precisa ser. A menina não tem nada a ver com isso. Justamente por isso ela vai ficar comigo», Eduardo respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. «Onde está Carmen, Rodrigo?» Um dos homens de terno, alto, magro, com uma cicatriz pequena na testa, deu um passo à frente. «Senhor Mendonça, a senhora Carmen Silva está sendo protegida, por enquanto. Mas sua segurança e a da criança dependem da sua cooperação». Eduardo sentiu o sangue ferver. «Protegida? Vocês sequestraram uma mulher inocente». «Ninguém foi sequestrado», Rodrigo interrompeu rapidamente. «Carmen está em um local seguro porque estava em perigo. Ela viu coisas que pessoas muito poderosas não queriam que fossem vistas». «Que tipo de coisas?» O homem da cicatriz olhou impaciente para Rodrigo. «Chega de conversa. Vamos resolver isso lá em cima, longe de olhos curiosos». Nesse momento, Eduardo ouviu algo que salvou sua vida. O som distante de sirenes de polícia se aproximando. O delegado Santana havia cumprido sua promessa rapidamente. A expressão dos três homens mudou instantaneamente. O que apontava para Carlos baixou a arma e o da cicatriz falou rapidamente no celular. «Mudança de planos. Saímos agora». Rodrigo olhou desesperado para Eduardo. «Você não entende o que fez. Essas pessoas, elas não brincam em serviço. Se a polícia se envolver agora, Carmen pode morrer. E se eu não envolver a polícia, ela continua desaparecida», Eduardo retrucou. O homem da cicatriz guardou algo debaixo do paletó, provavelmente uma arma, e sinalizou para os outros. «Vamos embora. Rodrigo, você sabe o que fazer». Os três homens se dirigiram para as escadas de emergência, evitando os elevadores. Rodrigo hesitou por um momento, olhando para Eduardo com uma expressão que misturava desespero e arrependimento. «Eduardo, por favor, não deixe a polícia investigar muito fundo. Há coisas que você não entende, coisas que podem destruir não apenas nossa empresa, mas muitas outras vidas». «Que coisas, Rodrigo? Fala comigo!» Mas seu ex-sócio já havia seguido os outros homens pela escada de emergência. Carlos baixou as mãos lentamente. «Doutor Eduardo, o senhor está bem? E a menina?» «Estamos bem, Carlos. Você conseguiu gravar as imagens que eles pediram?» Carlos sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. «Gravei tudo, doutor. Tenho uma cópia em um pendrive que eles não sabem que existe. As sirenes eram agora muito próximas». Eduardo colocou Isabela no chão, mas manteve a mão na dela. «Isa, você está bem? Ficou com medo?» A menina assentiu, mas sua voz era mais forte do que Eduardo esperava. «Tio Eduardo, aqueles homens maus sabem onde está minha mãe?» «Acho que sim, pequena, mas agora a polícia vai nos ajudar a encontrá-la». 5 minutos depois, o lobby estava cheio de policiais. O delegado Marcos Santana era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço e uma postura que irradiava competência. Ele ouviu o relato de Eduardo com atenção, fazendo perguntas precisas e tomando notas detalhadas. «Doutor Eduardo, vou ser direto com o senhor. Pelo que está me contando, isso vai muito além de um simples sequestro. Estamos falando de uma organização estruturada, com recursos financeiros e conexões que permitem sumir com pessoas sem deixar rastros óbvios. O que o senhor está sugerindo? Que sua empresa pode estar sendo usada para lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas. Carmen Silva provavelmente descobriu algo e se tornou uma ameaça. Isabela puxou a manga de Eduardo. Tio, o que isso quer dizer? Eduardo se abaixou para ficar na altura da menina.
Quer dizer que sua mãe é uma pessoa muito corajosa, que fez a coisa certa, mesmo sabendo que podia ser perigoso. O delegado observou a interação com interesse. Doutor Eduardo, essa criança vai precisar de proteção também. Se essas pessoas são realmente perigosas, ela fica comigo. Eduardo disse sem hesitar. Vou cuidar dela até encontrarmos Carmen. O senhor tem experiência com crianças? Eduardo olhou para Isabela, que o observava com total confiança. Não, mas vou aprender. O delegado sorriu ligeiramente. Bom, enquanto isso, preciso que vocês fiquem em um local seguro. Essas pessoas sabem onde o senhor mora. Provavelmente. Então vocês vão para um hotel sob proteção policial. E, doutor, vai ter que me entregar tudo o que souber sobre as operações financeiras da sua empresa. Tudo. Eduardo assentiu. Pela primeira vez em 20 anos, não se importava com as consequências para os negócios. Só queria Carmen de volta e Isabela segura. 2 horas depois, estavam instalados em um hotel discreto na região da Liberdade, com 2 policiais à paisana fazendo a segurança. O quarto tinha 2 camas de solteiro, uma pequena mesa e uma televisão antiga. Era um contraste gritante com a suíte presidencial do Copacabana Palace, onde Eduardo costumava ficar quando viajava ao Rio. Isabela sentou-se na cama mais próxima à janela, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Tio Eduardo, o senhor acha que minha mãe está com fome? Ela não gosta de ficar muito tempo sem comer. A pergunta simples quebrou o coração de Eduardo. Isa, vamos encontrar sua mãe muito em breve, e quando encontrarmos, vamos levá-la para comer a comida mais gostosa da cidade. Ela gosta muito de pizza. Nas sextas-feiras, quando ela recebe o pagamento, a gente sempre compra uma pizza pequena de mussarela para dividir. Eduardo pegou o telefone do quarto e ligou para o room service. Quero uma pizza grande de mussarela e refrigerante. E sorvete, tudo o que vocês tiverem para crianças. Quando desligou, Isabela estava sorrindo pela primeira vez desde de manhã. Tio Eduardo, quando a gente encontrar minha mãe, o senhor quer jantar com a gente na nossa casa? Dona Maria faz um feijão muito gostoso. Eduardo sentiu algo se mexer no peito novamente, aquela sensação estranha de pertencimento que havia sentido na casa de Dona Maria. Claro, Isa, seria uma honra. Naquela noite, enquanto Isabela dormia na cama ao lado, Eduardo ficou acordado olhando para o teto e repensando toda a sua vida. Uma menina de 8 anos havia conseguido em um dia o que 20 anos de terapia e dezenas de relacionamentos superficiais não haviam conseguido. Fazer ele se importar verdadeiramente com outra pessoa. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la e trazer sua mãe de volta. Qualquer coisa. Eduardo acordou com Isabela balançando gentilmente seu braço. O sol da manhã entrava pelas cortinas do hotel. E por um momento, ele se esqueceu de onde estava. A realidade voltou rapidamente quando viu o rosto preocupado da menina. Tio Eduardo, tem um homem na televisão falando do senhor. Eduardo se sentou rapidamente e olhou para a TV. O repórter do jornal matinal estava em frente ao prédio da Mendonça em Associados, com uma expressão grave. O empresário Eduardo Mendonça, um dos maiores nomes da construção civil brasileira, está sendo investigado pela Polícia Civil em conexão com o desaparecimento de uma funcionária terceirizada. Fontes próximas à investigação sugerem que pode haver envolvimento com lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Eduardo pegou o controle e desligou a TV abruptamente. Isabela o observava com os olhos arregalados. Tio Eduardo, eles estão falando mal do senhor na televisão? Isa, às vezes as pessoas falam coisas que não são verdade quando estão confusas ou com medo. Mas o senhor não é uma pessoa má, é? A pergunta simples e direta atingiu Eduardo como um soco.
Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia passado 2 décadas construindo um império sem se importar com quem pisava pelo caminho? Não sou uma pessoa, Isa, mas também não fui sempre uma pessoa boa. Às vezes, quando a gente cresce sem família, esquece como é importante cuidar dos outros. Isabela subiu na cama dele e se sentou de pernas cruzadas, como se estivesse pronta para uma conversa séria. Minha mãe sempre diz que todo mundo pode mudar se quiser de verdade. Ela diz que o coração da gente é como uma plantinha. Se a gente regar com coisas boas, ela cresce bonita. Eduardo sorriu, impressionado com a sabedoria da menina. Sua mãe é muito sábia, Isa. O telefone do quarto tocou, interrompendo a conversa. Era o delegado Santana. Doutor Eduardo, temos novidades, boas e ruins. Quer escutar primeiro as boas ou as ruins? As boas. Conseguimos rastrear o carro que foi usado para seguir Carmen na quinta à noite. Pertence a uma empresa de segurança privada que presta serviços para várias construtoras da cidade. E as ruins? Descobrimos que sua empresa está sendo investigada há meses por um esquema de superfaturamento em obras públicas. Carmen pode ter encontrado evidências desse esquema. Eduardo sentiu o mundo girar. Que tipo de evidências? Documentos, e-mails, planilhas, coisas que provam que contratos foram inflacionados artificialmente e o dinheiro extra foi desviado para contas fantasma. Delegado, eu juro que não sabia de nada disso. Acredito no senhor, doutor Eduardo, mas preciso que me conte tudo sobre seu sócio, Rodrigo Ferreira. Tudo. Eduardo olhou para Isabela, que estava brincando com uma boneca de papel que havia feito com guardanapos do room service. Delegado, posso ligar de volta em 10 minutos? Preciso organizar algumas coisas aqui. Claro, mas doutor, há mais uma coisa. Interceptamos uma ligação entre Rodrigo e alguém chamado Doutor. Eles estavam discutindo sobre resolver o problema da testemunha. Creio que estão se referindo a Carmen. Eduardo sentiu o sangue gelar. Delegado, eles vão matá-la? Não sabemos, mas o tempo está se esgotando. Preciso de sua total cooperação para encontrá-la antes que seja tarde demais. Após desligar, Eduardo se sentou na cama e colocou a cabeça nas mãos. 20 anos de trabalho. 20 anos construindo uma reputação. 20 anos acreditando que estava no controle de tudo. E descobriu que era apenas um fantoche nas mãos de Rodrigo. Tio Eduardo, o senhor está triste? Eduardo levantou os olhos e viu Isabela de pé ao lado da cama, segurando a boneca de papel. Havia algo na postura da menina, a cabeça inclinada, a expressão preocupada, que lembrava fortemente de alguém. Isa, posso ver uma foto da sua mãe? A menina pegou uma pequena carteira cor-de-rosa da mochila que trouxera do hotel e tirou uma foto amassada. Era Carmen, sorrindo, com Isabela no colo em frente a um bolo de aniversário simples. Eduardo estudou o rosto de Carmen cuidadosamente. Havia algo familiar naqueles olhos, naquele formato do rosto. Isa, sua mãe já morou em outro lugar antes de São Paulo? Ah, sim. Ela nasceu numa cidade pequena chamada... Como era mesmo? Itu, isso, Itu. Ela sempre conta histórias de quando era criança lá. O coração de Eduardo parou de bater por um momento. Ele também era de Itu. Havia nascido lá, em um hospital pequeno, antes de ser abandonado no orfanato da cidade. Isa, sua mãe já falou sobre a família dela? Sobre irmãos ou irmãs? Ela sempre fica triste quando pergunto isso. Diz que tinha um irmão mais velho, mas que eles foram separados quando eram pequenos. Ela nunca mais viu ele. As mãos de Eduardo começaram a tremer. Ele pegou a foto novamente e olhou mais atentamente. O formato dos olhos, o queixo determinado, até mesmo a maneira como Carmen sorria na foto. Isa, qual é o nome completo da sua mãe? Carmen Silva Santos.
Mas ela disse que Silva não é o nome verdadeiro da família dela. É o nome que deram para ela quando foi morar com a família que a criou. Eduardo sentou-se pesadamente na cama. Santos. O sobrenome que ele havia perdido quando entrou no orfanato. O sobrenome que estava escrito em sua certidão de nascimento original, guardada em uma gaveta de seu escritório há 20 anos. Meu Deus, murmurou. Tio Eduardo, o que foi? Eduardo olhou para Isabela. Realmente olhou, pela primeira vez notando detalhes que havia ignorado. O formato dos olhos, idêntico ao seu. A testa alta, característica da família Santos. A maneira como ela inclinava a cabeça quando pensava, exatamente como ele fazia. Carmen não era apenas uma faxineira que trabalhava em seu prédio. Carmen era sua irmã. A irmã que ele havia perdido quando tinham 5 e 3 anos, quando foram separados no orfanato de Itu. E Isabela não era apenas uma menina que ele estava ajudando. Isabela era sua sobrinha, sua família. A família que ele havia procurado a vida inteira sem saber. Tio Eduardo, por que o senhor está chorando? Eduardo nem havia percebido que as lágrimas corriam por seu rosto. Ele puxou Isabela para um abraço apertado, finalmente entendendo por que se havia sentido tão conectado a ela desde o primeiro momento. Isa, disse com a voz embargada, preciso te contar uma coisa muito importante sobre sua mamãe e sobre mim. E pela primeira vez em 40 anos, Eduardo Mendonça estava prestes a descobrir o que realmente significava ter uma família. Mas primeiro, ele precisava salvar sua irmã. Eduardo segurou as mãos pequenas de Isabela entre as suas, procurando as palavras certas para explicar uma verdade que ele mesmo ainda estava processando. A menina o observava com aqueles olhos castanhos que agora ele sabia serem um espelho dos seus próprios. Isa, você sabe que às vezes a vida separa pessoas que se amam e elas passam muito tempo tentando se encontrar de novo? Isabela assentiu, sua expressão séria demais para uma criança de 8 anos. Quando eu era pequeno como você, eu tinha uma irmãzinha. Nós morávamos em Itu, como sua mãe. Um dia, pessoas nos separaram e colocaram em famílias diferentes. Eu nunca mais vi minha irmã. Os olhos de Isabela se arregalaram. O que aconteceu com ela? Eduardo respirou fundo. Eu acho que sua mãe é minha irmã, Isa. Acho que você é minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo ruído do ar-condicionado e o trânsito lá fora. Isabela estudou o rosto de Eduardo com a intensidade de quem está tentando resolver um quebra-cabeças complexo. Então o senhor é meu tio de verdade? Não só um tio emprestado? Eduardo sorriu através das lágrimas. Acho que sim, pequena. Acho que sim. Isabela se jogou nos braços dele, abraçando-o com força. Eu sempre quis ter uma família grande. Minha mãe vai ficar tão feliz. A menção de Carmen trouxe Eduardo de volta à realidade urgente. Ele pegou o telefone e ligou novamente para o delegado Santana. Delegado, preciso que o senhor verifique uma coisa para mim. Carmen Silva Santos, nascida em Itu, provavelmente entre 1980 e 1982. Tenho motivos para acreditar que ela é minha irmã. Houve uma pausa do outro lado da linha. Doutor Eduardo, isso muda completamente o contexto do caso. Se Carmen é sua irmã, então o sequestro pode ter sido direcionado especificamente contra sua família. O que isso significa? Significa que talvez não tenha sido coincidência ela trabalhar no seu prédio. Alguém pode ter orquestrado isso há muito tempo. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Delegado, conseguiu descobrir onde eles estão mantendo Carmen? Estamos chegando perto. A empresa de segurança que rastreamos tem uma base operacional na Grande São Paulo. Vamos fazer uma operação ainda hoje. Quero ir junto. Absolutamente não.
O senhor fica no hotel com a menina sob proteção policial. Delegado, se Carmen é realmente minha irmã, ela passou 40 anos procurando por mim. Não vou deixar que ela enfrente isso sozinha. Depois de muito argumento, o delegado concordou que Eduardo acompanharia a operação, mas Isabela ficaria no hotel sob proteção de 2 agentes. 2 horas depois, Eduardo estava em um carro da Polícia Civil, vestindo um colete à prova de balas e acompanhando uma convoy de 6 viaturas em direção a um galpão industrial na cidade de Osasco. O delegado havia explicado que interceptaram mais ligações telefônicas e descobriram que Carmen estava sendo mantida em uma espécie de centro de detenção clandestino. Doutor Eduardo, o delegado Santana disse enquanto checava sua arma, quero que fique muito claro que o senhor fica no carro até darmos sinal de que está seguro. Essas pessoas são profissionais. Entendi, delegado. Mas Eduardo não tinha intenção nenhuma de ficar no carro se houvesse chance de ajudar Carmen. O galpão ficava em uma área industrial abandonada, cercado por outros prédios vazios e terrenos baldios cheios de mato. Era o tipo de lugar onde ninguém ouviria gritos ou notaria movimentos suspeitos. As viaturas pararam a uma distância segura. Eduardo podia ver o galpão, um prédio baixo de concreto com poucas janelas e uma cerca alta ao redor. Havia 2 carros estacionados do lado de fora. Equipe Alfa, aproximação pela lateral direita. Equipe Beta, cerca os fundos. Ninguém atira a menos que seja atirado primeiro. A voz do delegado ecoou no rádio. Eduardo observou os policiais se posicionarem com a precisão de uma coreografia ensaiada. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. 10 minutos de tensão absoluta. Então o rádio crepitou. Delegado, temos movimento no galpão. Parece que estão tentando sair pelos fundos. Interceptem agora! O som de tiros ecoou pelo ar. Eduardo se abaixou instintivamente, mas manteve os olhos fixos no galpão. Fumaça começou a sair de uma das janelas. Delegado! A voz do rádio estava urgente. Temos um incêndio começando. Se há reféns lá dentro... Eduardo não conseguiu se controlar. Saiu do carro e correu em direção ao galpão, ignorando os gritos do delegado para que voltasse. A porta principal estava entreaberta. Eduardo entrou, seguindo o cheiro de fumaça e o som de vozes, desesperadas vindas do fundo do prédio. O interior era um labirinto de divisórias improvisadas e salas pequenas. Socorro! Tem alguém aí? Por favor, me tirem daqui! Era a voz de uma mulher. Eduardo correu na direção do som, passando por policiais que estavam prendendo 2 homens contra a parede. Encontrou Carmen em uma pequena sala nos fundos, algemada a uma cadeira. Ela estava com o rosto inchado, roupas sujas, mas estava viva e consciente. Carmen? Eduardo disse suavemente, se ajoelhando ao lado da cadeira. Ela levantou os olhos e o estudou por um momento. Então, sua expressão mudou completamente. Eduardo! Eduardo Santos! Oi, irmãzinha! Ele disse, suas mãos tremendo enquanto trabalhava para soltar as algemas. Demorei um pouco para chegar, mas cheguei. Carmen começou a chorar. Grandes soluços que sacudiam seu corpo pequeno. Eu sabia que era você. Eu sabia. Por isso aceitei o trabalho de limpeza no seu prédio. Estava tentando encontrar coragem para falar com você há meses. Eduardo a libertou das algemas e a ajudou a ficar de pé. Carmen se jogou em seus braços. E pela primeira vez em 40 anos, os irmãos Santos estavam juntos novamente. Isabela está bem, Eduardo murmurou no ouvido dela. Ela está segura, e ela já sabe que sou o tio dela. Carmen se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Você cuidou da minha filha? Nossa filha, Eduardo corrigiu. Ela é família, nossa família. Enquanto saíam do galpão com a ajuda dos policiais, Carmen contou a Eduardo como havia descoberto que ele era seu irmão através de uma reportagem sobre sua empresa na televisão.
como havia conseguido o emprego de faxineira para tentar se aproximar dele. Como havia encontrado documentos que provavam corrupção na empresa e foi descoberta antes que pudesse entregá-los às autoridades. Eduardo, ela disse, quando chegaram ao carro da polícia, preciso te contar uma coisa. Os documentos que eu encontrei, eles não eram sobre Rodrigo, eram sobre você. Eduardo parou de caminhar. O que você quer dizer? Rodrigo estava usando seu nome, sua empresa, sua reputação para fazer negócios sujos. Você nunca soube de nada, porque ele falsificava sua assinatura e usava procurações antigas. Eduardo fechou os olhos. Rodrigo não era apenas um sócio corrupto. Rodrigo havia destruído sua reputação e quase destruído sua família para encobrir os próprios crimes. Mas isso não importava mais. Eduardo tinha Carmen de volta. Tinha Isabela, tinha uma família. E agora ele ia usar toda a sua riqueza, toda a sua influência, todo o seu poder para proteger as duas pessoas mais importantes de sua vida. A guerra estava apenas começando. O retorno ao hotel foi uma mistura de alívio e tensão. Carmen estava livre, mas os ferimentos em seu rosto e a forma como ela estremecia a cada barulho revelavam o trauma das últimas 48 horas. Eduardo a segurava pelo braço, oferecendo apoio físico e emocional, enquanto o delegado Santana coordenava a operação através do rádio. Quando chegaram ao quarto do hotel, Isabela estava sentada na cama assistindo desenhos animados, mas seu rosto se iluminou no momento em que viu Carmen entrar pela porta. Mamãe! A menina se jogou nos braços de Carmen, que a abraçou como se não fosse soltá-la nunca mais. Eduardo observou a reunião com um nó na garganta, finalmente compreendendo o que havia perdido ao passar a vida inteira focado apenas no trabalho e no dinheiro. Minha filha, minha menina, Carmen murmurava, beijando o rosto de Isabela repetidamente. Mamãe está aqui agora. Está tudo bem. Mamãe, o tio Eduardo é nosso parente de verdade. Ele é seu irmão que você sempre procurou. Carmen olhou, por cima da cabeça de Isabela para Eduardo, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Eu sei, meu amor. O tio Eduardo me contou. Agora nós temos uma família completa. O delegado Santana tossiu discretamente. Lamento interromper o momento, mas precisamos conversar sobre os próximos passos. Dr. Eduardo, Rodrigo Ferreira e 3 associados foram presos na operação, mas há outros envolvidos que ainda estão soltos. Eduardo se sentou na poltrona do quarto, puxando uma cadeira para Carmen. Delegado, minha irmã disse que os documentos que ela encontrou provam que Rodrigo estava usando meu nome para negócios ilegais. Preciso entender a extensão do problema. Carmen pegou a mão de Eduardo ainda um pouco trêmula. Eduardo, o que eu descobri é muito pior do que você imagina. Rodrigo não estava apenas desviando dinheiro de alguns contratos. Ele criou uma rede inteira usando sua empresa como fachada. Explica para mim. Durante meses, limpando os escritórios de madrugada, eu via documentos deixados nas mesas, escutava conversas telefônicas que Rodrigo fazia quando pensava que estava sozinho. Ele estava vendendo informações privilegiadas sobre licitações públicas, superfaturando materiais em obras sociais e até mesmo... Carmen hesitou, olhando para Isabela. Eduardo entendeu. Isa, que tal você ir tomar um banho e vestir roupas limpas? Mamãe e eu precisamos conversar sobre coisas de adulto. Isabela fez cara feia. Mas eu quero ficar junto de vocês. E vai ficar, minha princesa, Carmen disse, acariciando os cabelos da filha. Para sempre. Mas agora precisamos resolver umas coisas chatas primeiro. Depois que Isabela entrou no banheiro, Carmen continuou. Eduardo, Rodrigo estava envolvido com lavagem de dinheiro para organizações criminosas. Usar construtoras para isso é muito comum.
Você compra materiais superfaturados, paga fornecedores fantasma, declara obras que custaram muito mais do que realmente custaram. Eduardo sentia o mundo desabar ao seu redor. Novamente. Por quanto tempo? Pelos documentos que vi, pelo menos 5 anos, talvez mais. O delegado Santana anotava tudo em seu bloco. Doutor Eduardo, isso significa que sua empresa vai ter que passar por uma auditoria completa. E provavelmente o senhor vai precisar testemunhar contra pessoas muito perigosas. Delegado, se for necessário, eu entrego minha empresa inteira para a justiça, mas minha família fica fora disso. Infelizmente não vai ser tão simples. O delegado suspirou. Carmen é testemunha-chave agora. Ela viu documentos, pode identificar pessoas, tem informações que podem derrubar uma rede de corrupção que vai muito além da Mendonça, em associados. Carmen apertou a mão de Eduardo. Eu não tenho medo de testemunhar. Essas pessoas me sequestraram, me ameaçaram, me separaram da minha filha. Quero que paguem por isso. Mas, irmã, Eduardo disse, você não entende o perigo? Não. Carmen o interrompeu com firmeza. Você que não entende. Eu passei 40 anos procurando por você. Quando finalmente te encontrei, descobri que você estava sendo usado por pessoas que não ligam para nada além de dinheiro. Pessoas que destroem famílias, que exploram os pobres, que transformam sonhos em pesadelos. Carmen se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Eduardo, você sabe qual foi a coisa mais triste que eu vi nesses meses limpando seu escritório? Ver meu próprio irmão, sozinho naquela sala enorme todas as noites, trabalhando até a madrugada, sem ninguém para ir para casa. Você construiu um império, mas não tinha ninguém para dividir com você. Eduardo sentiu as lágrimas voltarem. Eu não sabia como ter uma família, Carmen. Quando nos separaram, eu decidi que nunca mais ia depender de ninguém. E olha onde isso te levou. Quase perdeu tudo para alguém que você considerava seu melhor amigo. Isabela saiu do banheiro, vestindo roupas limpas, com os cabelos ainda úmidos. Vocês terminaram de falar sobre coisas de adulto, porque eu estou com fome e quero que a gente jante junto, como uma família de verdade. Eduardo olhou para sua sobrinha, depois para Carmen, depois para o delegado Santana. Delegado, vou fazer o seguinte, vou cooperar totalmente com a investigação. Vou entregar todos os documentos que tiver. Vou testemunhar contra quem for necessário. E vou usar todos os meus recursos para ajudar a justiça. Mas em troca, quero proteção total para Carmen e Isabela. Doutor Eduardo, não posso garantir. Então eu garanto. Eduardo o interrompeu. Vou contratar a melhor segurança privada do país. Vou mudar Carmen e Isabela para um lugar seguro. E, se necessário, vou me mudar também. Carmen voltou para perto de Eduardo. Irmão, você não precisa fazer isso por nós. Não é por vocês, Eduardo disse, puxando Carmen e Isabela para um abraço. É por mim. Eu passei 40 anos construindo coisas. Agora quero gastar o resto da minha vida cuidando das pessoas que amo. Isabela olhou para cima, para os 2 adultos que a abraçavam. Quer dizer que agora a gente vai morar junto? Como uma família de verdade? Eduardo e Carmen se olharam por cima da cabeça da menina. Se sua mãe quiser, Eduardo disse, tem uma casa grande demais para uma pessoa só. Carmen sorriu pela primeira vez desde que tudo havia começado. Eduardo Santos, você está me pedindo para morar com você? Estou pedindo para minha irmã e minha sobrinha me deixarem fazer parte da família de vocês. Sim! Isabela gritou pulando no lugar. Vai ser como nas novelas que a Dona Maria assiste. E pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendonça soube exatamente o que queria da vida. Não era mais dinheiro, não era mais poder, não era mais reconhecimento. Era simplesmente estar em casa com sua família. Mas antes de poder ter isso, ele precisava acabar com Rodrigo e toda a rede de corrupção que havia transformado sua empresa em uma ferramenta do crime.
A guerra final estava prestes a começar. 6 meses depois, Eduardo estava na varanda de sua nova casa em um condomínio fechado na Grande São Paulo, observando Isabela brincar no quintal com um cachorro vira-lata que haviam adotado 3 semanas antes. O animal, que Isabela havia batizado de Coragem, corria atrás de uma bola enquanto a menina gritava instruções como se fosse um técnico de futebol. A casa era menor que sua antiga mansão na cidade, mas tinha algo que a outra nunca teve: vida. Desenhos de Isabela grudados na geladeira, o cheiro de café forte que Carmen fazia todas as manhãs, sandálias espalhadas pela sala e aquele som constante de conversa e risadas que transforma uma construção em um lar. Pensando no quê? Carmen apareceu ao seu lado, estendendo uma xícara de café fumegante. Em como a vida pode mudar completamente em poucos meses. Eduardo respondeu, aceitando o café. Há 1 ano, eu acordava sozinho em uma casa vazia, preocupado apenas com planilhas e reuniões. Carmen se apoiou na grade da varanda ao lado dele. Seus ferimentos haviam cicatrizado, mas ela ainda usava os cabelos um pouco mais longos para disfarçar uma pequena cicatriz na testa. E se arrependeu? Eduardo riu. De ter perdido minha empresa? De ter minha reputação destruída nos jornais? De ter que vender metade do que possuo para pagar indenizações e advogados? É, disso tudo. Eduardo olhou para Carmen, depois para Isabela, que agora estava tentando ensinar Coragem a dar a pata. Carmen, eu troquei uma empresa bilionária por uma família. Foi o melhor negócio da minha vida. O processo judicial havia sido longo e doloroso. Rodrigo e seus associados foram condenados a mais de 15 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sequestro. A Mendonça em Associados foi dissolvida, seus ativos vendidos para pagar as dívidas e indenizações às vítimas dos esquemas de corrupção. Eduardo saiu do processo com cerca de 20% de sua fortuna anterior, o que ainda era suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas mais importante, saiu com a consciência limpa e uma família reunida. Tio Eduardo, Isabela gritou do quintal, Coragem aprendeu um truque novo. Quer ver? Claro, princesa. Eduardo desceu para o quintal onde Isabela havia colocado pequenos obstáculos feitos com cadeiras e vassouras. Coragem saltava sobre eles com a agilidade de um cão de circo, claramente orgulhoso de suas habilidades. Viu só? Eu disse que ele era inteligente, Isabela disse, fazendo festa no animal. A Dona Maria sempre dizia que todo mundo tem um talento, só precisa de alguém que acredite. A menção de Dona Maria trouxe um sorriso ao rosto de Eduardo. A mulher havia se tornado uma espécie de avó adotiva para todos eles, visitando a casa nova pelo menos 2 vezes por semana e sempre trazendo algum quitute caseiro. Isa. Eduardo se sentou na grama ao lado dela. Posso fazer uma pergunta? Claro, tio. Você sente falta da casa na comunidade? Da sua antiga vida? Isabela parou de brincar com Coragem e o olhou seriamente. Às vezes, eu gostava de brincar na rua com as outras crianças e sinto falta do barulho do pessoal conversando nas janelas. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Quer voltar para lá? Não, Isabela disse rapidamente. Aqui é melhor porque temos uma família completa. Mas, tio Eduardo, posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que a gente não pode ajudar as outras famílias de lá? As crianças que ainda não têm tios ou tias para cuidar delas? A pergunta atingiu Eduardo como sempre acontecia quando Isabela demonstrava sua sabedoria natural. Uma menina de 8 anos havia identificado exatamente o que ele estava sentindo há semanas. Uma necessidade crescente de usar seus recursos restantes para algo maior que sua própria família. Que tipo de ajuda você está pensando, princesa? Sei lá, talvez a gente pudesse construir uma escola melhor ou um lugar onde as mães pudessem deixar as crianças enquanto trabalham. A Dona Maria sempre reclama que não tem creche suficiente na região.
Eduardo olhou para Carmen, que havia se aproximado e ouvido toda a conversa. O que você acha, irmã? Carmen sorriu. Acho que nossa filha herdou o talento da família para ter ideias grandes. Nossa filha, Eduardo repetiu, saboreando as palavras. Após meses de papelada legal, ele havia oficialmente adotado Isabela como filha, mas também como sobrinha. Carmen havia insistido que ele deveria ter direitos legais como pai, já que estava assumindo todas as responsabilidades de criá-la. Então está decidido, Eduardo disse, levantando-se e limpando a terra das mãos. Vamos montar uma fundação. Vai se chamar Fundação Santos. Santos? Carmen perguntou. Nosso sobrenome de verdade, o sobrenome que carregamos quando éramos crianças, antes de sermos separados. Naquela noite, depois de Isabela dormir, Eduardo e Carmen se sentaram na sala para planejar o futuro. A televisão estava ligada baixinho, mostrando o Jornal da Noite. O escândalo da Mendonça em Associados havia saído das manchetes há meses, substituído por outras tragédias e outros escândalos. Eduardo, Carmen disse, mexendo distraidamente em uma xícara de chá. Você se lembra de como éramos quando crianças? Antes de nos separarem? Eduardo fechou os olhos, tentando recuperar memórias de 40 anos atrás. Lembro que você sempre dividia tudo comigo. Se tinha um doce, cortava na metade. Se encontrava uma flor bonita, guardava para me dar. E você sempre me protegia dos meninos maiores que tentavam pegar nossos brinquedos. Parece que algumas coisas nunca mudam. Eduardo sorriu. Ainda estou tentando protegê-la. Carmen se levantou do sofá e foi até uma pequena estante onde guardava algumas fotos. Voltou com uma caixa de sapatos que Eduardo nunca havia visto. Eu guardei uma coisa por todos esses anos, disse abrindo a caixa. Nunca soube se ia servir para alguma coisa, mas não consegui. Jogar fora. Dentro da caixa havia uma pequena pulseira de couro desgastada, com 2 nomes gravados à mão, Eduardo e Carmen. Nosso pai fez isso para nós no último Natal que passamos juntos, Carmen explicou. Ele disse que enquanto usássemos, nunca íamos nos esquecer um do outro. Eduardo pegou a pulseira com mãos trêmulas. As letras estavam desbotadas, o couro estava ressecado, mas ainda era possível ler os nomes. Você guardou isso por 40 anos? Guardei. Mesmo quando as pessoas diziam que eu devia esquecer o passado e seguir em frente, eu sabia que um dia íamos nos encontrar de novo. Eduardo colocou a pulseira no pulso. Ela estava pequena demais agora, mas ele não se importou. Carmen, promete uma coisa? O quê? Nunca mais vamos nos separar. Não importa o que aconteça. Não importa que problemas apareçam. Somos família e família fica junta. Carmen estendeu o mindinho como faziam quando eram crianças. Eduardo entrelaçou o seu com o dela. Prometo, irmão, para sempre. Lá fora, Coragem latiu suavemente para algum barulho na rua. Dentro de casa, Isabela resmungou algo incompreensível no sono. Na cozinha, a geladeira zumbiu baixinho, cheia de comida suficiente para o café da manhã de uma família. Eduardo Mendonça havia perdido um império, mas ganhou o mundo. E pela primeira vez em 45 anos, ele estava verdadeiramente em casa.